Boa noite, irmãos queridos. Deus abençoe a todos. Hoje é dia 4 de junho de 2023, agora são 18 horas e 16 minutos. Estamos aqui na igreja de Interlagos e queria que você soubesse que nós somos uma igreja e temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai poder encontrar os nossos horários de culto e tem também um botãozinho aqui em cima onde você clica lá e você entra aqui nesta sala. A gente pede só para que você entre com o microfone e a câmera desligados, e aí você pode participar do culto com a gente. Nós temos também um canal no YouTube, que se chama Igreja de Interlagos, e lá você vai encontrar todos os nossos cultos, são gravados, estão todos lá, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a gente no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, tá ok? Temos também o Facebook e temos o Instagram, também se você nos encontra lá. Hoje nós vamos ter uma palestra especial, diferente do que a gente vem fazendo. A Eliette, ela vai falar sobre abuso sexual de crianças. É um tema bastante importante. Eu me sinto abençoado por ouvir essa palestra, porque eu sou professor. Eu sou professor já há muitos anos, eu trabalho com crianças, com adolescentes, e esse é um assunto muito importante para mim. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, só para a gente fazer uma oração rápida. Jesus querido, obrigado por essa noite. Seja louvado o teu nome. Te agradecemos pela tua obra na cruz, aquilo que o Senhor fez na cruz, que nos deu vida e nos dá acesso ao teu reino. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida da Eliette, que o Senhor possa livrá-la de todo o mal, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Senhor, abre a boca da Eliette para que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Eu faço a oração em nome de Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por essa oportunidade que a gente tem de ministrar a palavra de Deus através de uma situação muito comum entre a população e, infelizmente, a igreja também não está livre de acontecer, né, uma situação dessa. Então, essa palavra que eu vou trazer hoje, essa palestra, eu vou focar, logicamente, no abuso sexual infantil, com o que é orientações, alguma coisa de estatística, para vocês verem o quanto é frequente, e também fazer uma ligação importante entre o final dos tempos. O que o final dos tempos tem a ver com abuso sexual? Vocês vão ver no final que tem muito a ver. Tá? A gente pode lembrar de alguns versículos, tipo que a iniquidade iria se multiplicar no final dos tempos, ou que o amor se esfriaria, que Deus, a palavra de Deus, talvez iria ser esquecida por muitos, né? Por isso que Jesus falou, olha, não posso demorar muito, senão todos vão se perder. Então, irmãos, essa situação, vocês vão ver o quanto, no final da palestra, vocês vão ver o quanto está ligada a final dos tempos. Tá? Apesar que a Bíblia sempre teve menção, sempre mencionou alguns tipos de abuso sexual, né? A gente tem alguns episódios, principalmente no Velho Testamento, falando de abuso sexual. É uma coisa que sempre teve, só que agora tudo está muito interligado, tá? Abuso sexual, pedofilia, prostituição infantil, liberação sexual, doutrinação para crianças,
homossexualidade, ideologia de gênero, tráfico de crianças. Então, tudo isso está muito interligado e nunca o número foi tão grande, tá? Então, eu tenho uma apresentação aqui que eu vou partilhar com vocês e a gente vai passar os slides, tá? Eu acho que está passando, né? Não sei se está passando. Pastor, só me fala se está passando o slide. Ainda não. Ainda não? Então, como é que eu vou fazer? Porque para mim está passando. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, fazer novamente aqui. Deixa eu ver, não é possível compartilhar, ocorreu um erro. Tá, vamos tentar novamente. Janela, partilhar. Está passando agora, né? Agora veio. Tá. Então, vamos ver se eu consigo colocar a tela cheia. A tela cheia não vai. A tela cheia já vi que não vai. Passa assim mesmo, Eliette. Passa assim? Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo mudar aqui e se muda... Tá mudando. Tá. Então, irmãos, o primeiro versículo que eu queria chamar a atenção é esse 1 João 2,18, tá? Tá um pouco a letra miúda, mas eu não estou conseguindo compartilhar a tela cheia. Mas quem estiver vendo no computador fica mais fácil, né? Então, 1 João 2,18 fala: filhinhos, é já a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Irmãos, quando João escreveu isso, que faz 2000 anos, por aí, né, logicamente, também tinham líderes políticos perversos, né? Os Césares, depois veio Nero, depois os atuais, né, que a gente sabe, o Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, né, muitos líderes vieram, e quando eles vêm, as pessoas falam, será que não é esse o anticristo? Não, irmãos, eles são como um protótipo, né, um protótipo, um ensaio, um embrião. Mas o anticristo mesmo, ele virá... pastor, acho que está aberto o microfone aí da igreja. Isso, obrigada. Então, irmãos, quando o anticristo se manifestar, é necessário que, socialmente, politicamente, muitas coisas estejam arrumadas em prol do reino dele, para que o reino dele se estabeleça, tá? Muitas coisas estejam encaminhadas. E o abuso sexual tem a ver com isso que vocês vão ver, tá? Eu só queria chamar a atenção, irmãos, que existia antigamente, no Velho Testamento, é descrito em várias passagens, um demônio ou um deus, né, entre aspas, chamado Moloque. Moloque, ele era um deus que foi venerado pelos amonitas, né? E os amonitas, eles entregavam seus filhos para serem queimados vivos numa fornalha que existia dentro dessa estátua, que tinha uma forma de humanoide, mas com cabeça de boi, e eles acreditavam que, fazendo esse sacrifício dos filhos, eles iriam obter saúde e também prosperidade, tá? Então, era uma coisa assim muito, nosso entendimento agora, uma coisa absurda, como sacrificar um filho, né? E o mais interessante, irmãos, que até os judeus faziam isso, né? Vocês veem que em 1 Reis 11:6, fala de Salomão fazendo esse sacrifício, né? Então, fala assim fez Salomão
o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Então, Salomão edificou um altar a Moloque. E quem fazia um altar a Moloque sacrificava seus filhos, né? A abominação dos filhos de Amon. Tanto assim, irmãos, que a gente vê que o rei Acás, né, que foi um rei em Israel, também está descrito, isso está em 2 Crônicas, de 28, de 1 a 3, no verso 3 está dizendo, também queimou incenso no vale do filho do Inom. Esse vale do filho de Inom é onde ficava a estátua de Moloque. Tá? Se vocês veem as outras referências, era nesse lugar que ficava. E queimou os seus filhos no fogo, conforme abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, Acás queimou os seus filhos também a esse demônio. Também o rei Manassés, irmãos, vocês veem que absurdo. Em 2 Crônicas 33, de 1, verso 1, fala assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Agora vamos pular para o verso 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Está vendo? O mesmo lugar, esse vale do filho do Inom, ou vale do Inom, é o lugar onde sacrificavam para Moloque. E usou de adivinhações, agrouros, feitiçarias e consultou os adivinhos e encantadores. Então, irmãos, pelo menos 3 reis de Israel fizeram esses sacrifícios com crianças. Isso é o que está descrito. Então, era muito comum as pessoas entregarem seus filhos para serem queimados vivos, para obter vantagens de demônios, irmãos. Aí a gente fica pensando, será que ainda existe algum tipo de sacrifício de crianças, né? Será que crianças são submetidas a alguma abominação, né? A gente ouve muito falar, irmãos, é que, logicamente, a gente não pode comprovar, então a gente não pode apontar pessoas, mas a gente ouve muito falar de sacrifícios de crianças a demônios, tanto aqui no Brasil como em nível internacional. As crianças, irmãos, que aqui, agora eu vou falar de Brasil, tá? As crianças, elas são abusadas fisicamente, moralmente e também sexualmente. Né? Isso aí é uma coisa muito triste e, infelizmente, isso existe aqui muito frequentemente no Brasil. O que mais que se faz sacrificando uma criança? Né, como quase que matando uma criança. As crianças, elas são doutrinadas sexualmente, politicamente e moralmente, quebrando totalmente sua inocência. Muitas crianças são abandonadas pelos pais. Muitas crianças estão com as mães, só que as mães estão no sentido do celular, das redes sociais, não conversa com o filho, não se preocupa com o filho. Ela dá a comidinha e dá o banho e depois ela fica no seu celular e deixa o menino na frente da televisão. Né? Isso aí é um abandono emocional, né, irmãos? Muitas crianças têm suas mentes manipuladas para o mal. Isso aí, irmãos, muito em rede social, ensinando crianças, às vezes, a se automutilarem, né? A fazerem desafios. Então, irmãos, a gente vê que a criança, ela é parece que os demônios estão muito dirigidos para atacar as crianças, né? Por isso que a gente tem que orar muito, irmãos, pelas nossas crianças. Muitas crianças são assassinadas, né, no próprio ventre, são os abortos, né? E algumas
são submetidas a experimentos sociais malignos. E esses experimentos sociais malignos, em especial, irmãos, eu quero mencionar uma experiência que foi feita por um psicólogo chamado John Money. Tá? Isso aconteceu por volta de 1965, quando uma criança foi se submeter a uma cirurgia de fimose e teve um descontrole dos aparelhos do bisturi elétrico, e o bisturi elétrico descarregou uma carga enorme no pênis da criança e acabou queimando e necrosando o pênis do bebê. E essa criança ficou sem pênis e com a bolsa escrotal com os testículos. E os pais, um dia eles viram na televisão esse Dr. John Money dando uma entrevista, e ele falando que era possível mudar o sexo de uma criança. E já era uma coisa embrionária, né, dessa tal de ideologia de gênero. E aí, esses pais procuraram esse Dr. John Money e ele teve a brilhante ideia de tirar os testículos dessa criança, né, e transformá-lo numa educação, numa cultura feminina. Só que esse menino, que foi transformado em menina, ele nunca se acostumou, ele teve crises de depressão, de ansiedade, porque ele não se enxergava naquele corpo, mesmo ele sem saber que ele era um menino originalmente. E quando ele estava adolescente, já para jovem, a mãe contou para ele e ele tentou assumir a identidade masculina novamente, mesmo sem os hormônios, sem os testículos, sem o pênis, né? E uma carga enorme de hormônio feminino que ele tinha recebido. E aí ele teve, assim, umas crises muito grandes de identidade, e ele foi muito infeliz, ele tentou casar e ele acabou se matando, e a família dele também teve fim muito trágico com suicídios, né? Então, isso é uma prova, irmãos, que a ideologia de gênero, que fala que a identidade de gênero é uma construção social, não é bem assim. Né? Não é bem assim. E o que chega para a gente é sempre uma informação manipulada, né? Que tudo vai dar certo, né? E só um refrigério, irmãos, eu acho que Jesus previa isso já, né? E quando os discípulos quiseram afastar as crianças, Jesus falou assim: deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, irmãos, a gente fica imaginando assim, né? Como que como que Jesus se sente vendo uma criança abusada, vilipendiada, tendo a sua mente pura contaminada com tanto lixo moral. É uma coisa assim que para a gente é revoltante, irmãos. Imagina para Jesus, que criou essa criança, que formou essa criança, que tem um futuro, um plano de futuro para essa criança se tornar um servo de Deus. Aí vem um qualquer e contamina a mente dessa criança, abusa sexualmente dessa criança, ou nem deixa essa criança nascer. É muito triste essa situação, né, irmãos? Um refrigério também, irmãos, a gente tem que dar glórias a Deus por muitas igrejas que têm um ministério infantil, né, para ministrar para as crianças que só Jesus é o caminho, que Jesus é a nossa esperança, que Jesus não compartilha esse lixo que existe nesse mundo, né? Então, eu peguei esse recorte aqui desse site, guiame.com.br, que fala famílias da cidade de Wenzhou, também conhecida como a Jerusalém chinesa, devido à sua grande comunidade cristã,
estão dizendo que continuarão a ensinar seus filhos sobre Bíblia e Jesus Cristo, apesar do governo ateísta do Estado chinês, né, ter proibido as escolas dominicais das igrejas. Então, irmãos, é uma coisa assim, gratificante a gente saber que tem irmãos pagando o preço, né? Mesmo o governo proibindo essa situação, tem pessoas que estão pregando o evangelho às crianças. Apesar que essa reportagem é um pouco antiga, mas eu, assim, oro para que isso esteja continuando lá na China, né, a ministração do evangelho. Interessante, irmãos, que existe um movimento no mundo tentando normalizar a pedofilia. Né, aqui é um recorte do jornal Hora de Brasília, que fala que a violência contra crianças aumentou 70% esse ano, nos primeiros meses de 2023, em relação a 2022. E essa violência é violência sensulato, né? Tanto violência física como violência sexual. E, irmãos, existe um movimento mundial tentando dizer que pedofilia é uma coisa que não é crime, assim, né? Porque está dando carinho para a criança, está dando oportunidade para a criança obter um prazer sexual. Então, irmãos, isso aí é uma coisa assim que já está sendo semeado em muitos países, principalmente da Europa, né? A Europa é muito doutrinada por Satanás, né? Tem muita doutrina satânica lá, inclusive eles estão se voltando muito para ocultismo, feitiçaria, bruxaria, sabe? Estão se afastando muito dos caminhos do Senhor Jesus, né? Então, é uma coisa muito triste, irmãos. É o preparo do terreno para o anticristo, né? Aqui, irmãos, eu só vou dar alguns exemplos. Aqui, uma criança escreveu para o rapaz do transporte escolar, ela deu esse bilhetinho para ele, né? Me ajuda, eu estou sofrendo abuso sexual do meu pai. Né? Então, o que a gente vê pelas estatísticas também, irmãos, que 80% das pessoas abusadas sexualmente são mulheres, e dessas, a grande maioria são crianças. As estatísticas variam, a gente vai ver, às vezes fala que é 80% de crianças, às vezes fala que é 75% de crianças, né? Crianças, eu digo, abaixo de 14 anos, mas é um número muito, muito alto, tá? Então, aqui alguns números, né, irmãos? Esse aqui se refere a abuso de vulnerável. Vulnerável seria ou criança menor de 14 anos, ou quem não tem capacidade de consentir ou de resistir, né? Porque é incrível, mas pessoas que estão acamadas num hospital, em coma, ou tetraplégica, às vezes são abusadas lá dentro do hospital, então ela é vulnerável. Ou uma pessoa que não consegue resistir, né? Está numa cadeira de roda, uma pessoa franzina, uma pessoa cega, não consegue resistir, então ela também é vulnerável. Então, essas pessoas entram aqui nesse levantamento, que foi feito entre 2017 e 2020, tá? Esse ato de tempo, depois a gente vai mostrar uma outra pesquisa anterior a 2017. Essa aqui, de 2017 a 2020, deu uma média de 45 mil pessoas abusadas sexualmente por ano no Brasil. Então, vocês veem que é um número astronômico, né? A gente pensa, o Brasil, eu sei que não é o único país, mas é um país que existe muito abuso sexual, né? Então, aqui está falando que 1/3 das vítimas são crianças até 10 anos, né? E quase 80% são meninas. Vocês veem que foi o que eu falei para vocês, irmãos. As estatísticas, elas variam muito,
Por exemplo, aqui fala, 1/3 são crianças até 10 anos, e 80% são meninas, seriam meninas até 14 anos. Tá? Mas esses números variam muito. A gente só sabe que, estatisticamente, sempre por volta de 75% a 80% são meninas menores de 14 anos. Tá? E pelo fato de ser criança, esse abuso não vai acontecer na rua, a maioria acontece em casa. Né? Alguns casos podem acontecer em casa de vizinho, ou escola, ou mesmo na igreja, mas a grande maioria acontece em casa, tá? E acontecendo em casa, 86% dos autores eram conhecidos, né? Então, a autoria é pai, padrasto, avô, tio, vizinho, amigo da família, namorado da mãe, tá? Então, são pessoas do convívio das crianças que deveriam de proteger essas crianças, né? Então, irmãos, foi o que eu falei para vocês, menores até de 14 anos, temos uma média de 80% nos casos. E também essa ONG, essa organização não governamental, né, a Child Fund Brasil, fala que o Brasil é o segundo lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso aqui, irmãos, está falando de prostituição infantil, tá? Que, na grande maioria das vezes, os pais entregam as filhas para serem prostituídas, para eles poderem terem um lucro, né? É uma coisa assim, irmãos, incompreensível, né? Quem tinha que proteger a criança entrega ela para a prostituição. Aqui, irmãos, a gente vê alguma coisa de legislação brasileira, no artigo 213, fala sobre o constrangimento de uma pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a ter condição carnal, ou qualquer outro ato libidinoso. Tá? Antigamente, existia, vocês veem aí na última linha, o artigo 214, ele foi revogado, que ele se referia ao atentado violento ao pudor. Então, se uma pessoa sofresse uma conjunção carnal, eu tenho que falar para vocês, conjunção carnal é pênis dentro de vagina, e ato libidinoso pode ser pênis dentro de boca ou coito anal. Antigamente, se ocorria as duas coisas com uma vítima, se ela fosse submetida à conjunção carnal e coito anal, o autor do delito ele ia responder por 2 crimes e as penas iam ser somadas, o artigo 213 e 214, que o 213 antigamente era só conjunção carnal, e o 214 era atentado violento ao pudor, que são todos os outros atos libidinosos. Só que foi revogado e tudo passou para o 213. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a pena da maioria dos estupradores foi diminuída e muitas vezes foi cortada na metade, porque agora ele responde só um artigo, né? E vocês veem o artigo 213, o estupro, a pena é reclusão de 6 a 10 anos. Se ele pegar uma reclusão de 6 anos, com esses benefícios que tem de remissão de pena, com 2 anos ele sai. E eu acho que a maior estímulo ao crime é a impunidade, né? Então, a pena é um pouco maior, né? Se resultar em lesão corporal grave ou em morte, né? Se resultar em morte, aí a pena vai de 12 a 30 anos. E o artigo 217-A se refere a crianças menores de 14 anos, né? Ou então, foi o que eu falei, quem não tem uma capacidade de consentir ou de resistir, né? Aí também a pena é um pouco maior, de 8 a 15 anos. Bom, insisto, como eu falei para vocês, ninguém sabe qual é o número certo de estupro que existe no Brasil ou no mundo, porque existe uma subnotificação. Então, alguns trabalhos dizem que somente 10% dos crimes são notificados, né? Então,
Se você multiplicar aqueles 45 mil por 10, vai dar 450 mil casos por ano, né? Uma coisa assustadora. Por isso que é muito comum, irmãos, as pessoas, as meninas, as mulheres, as moças, elas não comentam, mas muitas pessoas já foram abusadas sexualmente. Muita gente. Mas não se fala por quê? Por medo, por vergonha, muitas vezes a criança é ameaçada. Olha, se você contar para sua mãe, eu vou matar seu pai. Né? Então, a criança acaba guardando aquilo com ela. Né? Às vezes também, irmãos, a criança que não é orientada, ela não sabe que aquilo é um abuso. Então, o tio vai e passa a mão nas partes íntimas da criança. Ela não sabe que aquilo é um abuso. Às vezes o tio faz isso como uma forma de carinho, dá um docinho, e a criança, como ela não foi orientada, ela não, nem fala para ninguém, ela pensa, será que ele está sendo carinhoso comigo? Né? Outra situação também que acontece, irmãos, às vezes existe uma conivência da mãe. A mãe, às vezes, por uma dependência financeira do agressor, às vezes por paixão pelo agressor, às vezes ela não denuncia, né? E é uma coisa revoltante, né? Já é uma coisa revoltante estar acontecendo isso com a criança e existir conivência por parte da mãe. E isso eu vi muitas vezes, irmãos. Eu trabalhei, irmãos, 29 anos em perícias de violência sexual. Então, eu vi muitos casos, milhares de casos. E alguns casos eram chocantes, principalmente esses que a mãe não denunciava porque amava o cara, sabe, ou porque achava que ele ia ser preso e ela não queria, ou pela dependência financeira, uma coisa muito triste. Ou mesmo negligência familiar, às vezes a criança conta e a mãe fala que isso não aconteceu, não. Vem a criança e fala, mãe, o titio mexeu comigo, o titio quis colocar o dedo na minha região íntima, né? A criança vai usar a palavrinha dela lá. E a avó fala, que o seu tio não vai fazer isso, não, menina, fica quieta, para de falar bobagem. E existe um descrédito na criança, né? E essas histórias, irmãos, têm que ser valorizadas, tem que sentar, conversar com a criança. Aliás, tem que sentar e conversar com a criança antes até, né? Orientando a criança. Eu vou passar alguns números, irmãos. Aqui está o endereço, tá? De e-mail, se alguém tiver interesse, entra aqui. Esses números são do Sistema de Informação de Agravos e Notificação da Secretaria de Segurança, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Não é a Secretaria de Segurança Pública estadual, né? A nacional, a Senasp. Então, o que fala aqui? Que de 2011 a 2017, lembra que aquela outra estatística que eu mostrei, de 45 mil casos por ano, é de 2017 para frente? Essa aqui é de 2011 a 2017. Eu quis trazer, irmãos, para vocês verem que aqui a estatística de casos notificados, denunciados, era 30 mil por ano. E depois de 5, 6 anos, pulou para 45 mil. Quer dizer, o aumento enorme, tá? A faixa etária aqui também está falando que 80% são crianças, caráter de repetição, então, a criança abusada reiteradas vezes, né? 33% em crianças e 40% em adolescentes, então, muitas vezes, a criança, como eu disse, ela demora para falar, né? Essa estatística, 25% dos casos ocorrem em meninos, né, que os meninos também são vítimas de abuso. O local de abuso em crianças, 70% em casa, adolescentes, 58% em casa, e ainda ocorre 5% dos casos de abuso em escolas. Então, a gente tem que estar atento, ainda mais agora, né, com essa história que ideologia de gênero, o que se sente mulher pode ir no banheiro das meninas sendo um marmanjo, né? Então, provavelmente esse número em escolas vai aumentar. A autoria, irmãos, 37% tem vínculo familiar, mas quando é criança, esse número aumenta muito,
tá? Isso aqui seria, assim, o senso lato para abuso, mas como a gente aqui não está focando muito em abuso de adultos e mais em abuso de crianças, que são 80% dos casos, esse número de 37% está subestimado para se for criança, tá? Então, irmãos, vamos falar alguma coisa de prevenção, tá? A gente já viu a parte legal, já viu a parte de estatística, vamos ver agora alguma coisa sobre prevenção. Primeira coisa sobre prevenção, irmãos, conversar com a criança. Muitas vezes a pessoa não quer conversar com a criança para não alertar a criança, não tirar a inocência da criança, mas, irmãos, atualmente você tem que conversar com seu filho, com sua filha, explicar o que pode acontecer, que tem pessoas maldosas que podem fazer isso, explicar quais lugares do corpo não podem ser tocados, explicar para a criança de uma maneira, numa linguagem que ela entenda, e falar, olha, filho, se aconteceu uma coisa, fala para a mamãe, fala para o papai, que às vezes as crianças são ameaçadas da seguinte maneira, olha, se você contar para o seu pai vai te bater, então você não conta. Então, o pai já tem que deixar claro para a criança que ela não vai apanhar, que o pai não vai morrer, que o cara que fez isso não vai fazer nada do que está ameaçando. Entende, irmãos? Tem que conversar com a criança. E vocês estão vendo esse balãozinho, né, que está cortado, quer dizer, não pode deixar tocar em algumas partes do corpo. Então, esclarecer para a criança o que é um toque esquisito nela. Por exemplo, beijo. Adulto vai dar beijo numa criança? Dá beijo na testa, dá beijo na bochecha, agora beijo na boca. Igual esses dias, uma autoridade eclesial católica fez com uma criança de dar beijo na boca. É uma coisa assim, né, muito esquisita. Católico não, né, desculpa, foi o Dalai Lama, né, não é católico, é budista. E é uma coisa assim, muito muito esquisito, e tem que alertar a criança, né, irmãos? Filtrar a companhia dos filhos. Irmãos, isso de pernoitar, deixar o filho pernoitar na casa de um amiguinho, mesmo que você tenha muita amizade com a mãe do amiguinho, você não sabe quem vai estar lá na casa. Você não sabe se vai chegar um titio pedófilo para dormir lá. Então, tenha cuidado com os seus filhos são o seu tesouro, né? Então, é uma coisa muito importante, porque está tão frequente, né, irmãos? Para que a gente vai facilitar, né? Ficar atento em festas, aglomerações de final de ano, principalmente em casas que muita gente bebe, aí fica aquela criançada correndo para lá e para cá, os adultos lá conversando do outro lado, e pode vir um mal-intencionado e puxar uma criança para um quarto, né? Então, tem que estar atento, sabe? Evitar deixar a criança sozinha na casa de vizinhos que você nem conhece direito, né? E para isso, irmãos, os pais têm que estar presentes, têm que dialogar com as crianças, tem que também vigiar, dá trabalho criar criança, irmãos, não é só pôr no mundo da comida e pôr na escola, tá? Você tem que vigiar o que seu filho vê nas redes sociais, tá? E eu já vi alguns estudos falando, irmãos, que celular para criança, só depois de 12 anos de idade, e com muita vigilância. Você vê criança por aí de 5 anos sozinho navegando no celular, né? Então, é uma situação que pode predispor a criança a um perigo muito grande de pedófilos, né? Se acontecer o abuso sexual, irmãos, tem algumas providências que têm que ser tomadas. E não pode, às vezes a pessoa fica na dúvida, será que eu vou no pediatra? Não, acho que eu vou num psicólogo antes. Eu não tenho certeza que aconteceu, eu acho que eu vou procurar meu advogado. Eu vou esperar o postinho de saúde, eu vou marcar uma consulta daqui 15 dias no postinho de saúde para ver se aconteceu alguma coisa. Nada disso, irmãos.
Todas essas providências estão erradas. Se acontecer um abuso sexual, não precisa levar a criança ao hospital, não precisa levar a criança ao psicólogo, não precisa levar a criança no conselho tutelar. Isso tudo vai postergar o atendimento que interessa. Qual é o atendimento que interessa? A criança provavelmente, que nunca a pessoa tem certeza absoluta, provavelmente sofreu um abuso. O abuso é um crime. Sendo um crime, tem que ser apurado numa delegacia. Não adianta, já teve vezes que até a mãe reclamou lá na escola e o diretor da escola fez um ofício para fazer uma perícia na criança. A gente não pode fazer. Tem que ser um pedido do delegado, porque o delegado que vai ter que receber esse laudo para ele tomar as providências. Tá? Por exemplo, uma psicóloga não pode pedir um laudo lá no setor de perícias do IML. Eu faço o laudo e dou para quem? Para a psicóloga? Ela vai fazer o quê? Prender o autor do delito, se a criança realmente foi abusada? Então, vocês veem, irmão, que o caminho certo e o mais rápido possível é delegacia. Da delegacia, a criança, a mãe, logicamente a criança vai com o responsável, legal, vai ser recepcionado, o delegado vai ouvir e vai pedir uma requisição do exame de corpo de delito. E a maioria das delegacias daqui da cidade de São Paulo, a maioria não, todas as delegacias da cidade de São Paulo têm um serviço de transporte, tá? Vai uma viatura descaracterizada, não tem, né, viatura de sirene, nada disso, é uma viatura descaracterizada, vai buscar a mãe e a criança na delegacia, leva até a perícia, que é no Pérola Byton, e faz a perícia, se precisar toma remédio, se precisar faz algum exame, e leva a mãe e a criança de volta para a delegacia. E quanto mais rápido fizer isso, melhor, irmãos, porque tem muitas provas que em 3 dias somem. E se o exame for feito no primeiro dia do abuso, a chance de positividade no exame aumenta muito, tá? Então, quem pode pedir perícia? Só delegado ou juiz, mas o mais fácil o acesso para delegado, certo? Quem pode fazer perícia? Somente os médicos peritos do Pérola Byton para ter valor legal. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer essa perícia lá no hospital do meu bairro, porque é mais perto. Não, irmãos, essa perícia não tem valor legal, porque o juiz não vai aceitar, porque isso está no Código de Processo Penal, que a perícia tem que ser feita por perito oficial, e o perito oficial é o médico do ML. Então, só ela vai servir como prova. E lá também no Hospital Pérola Byton vai ter as medicações, acompanhamento psicológico, né? Então, é uma coisa muito importante direcionar a pessoa que foi abusada para o lugar certo. Quem está vendo esse vídeo em outros lugares, também o caminho é delegacia, e aí a delegacia vai encaminhar para o hospital de referência, né? Eu quero falar agora, irmãos, mudando um pouquinho, mas estando no mesmo assunto, de ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um movimento, vamos dizer, é um movimento que tem a ver com o feminismo, tá? É a terceira onda do feminismo, que trouxe essa nova ideia para expandir mais o número de pessoas que trocam o seu sexo biológico por um outro sexo, né? E a ideologia de gênero fala o seguinte, que ninguém nasce homem ou mulher e o sexo se constrói, o gênero se constrói socialmente, uma construção social, né? E esse deputado Nicolas Ferreira, ele fez um protesto, vamos dizer assim, colocando uma peruca loira, e foi muito correto o que ele falou. O que ele falou? É inadmissível que homens biológicos façam competição esportiva com mulheres biológicas, porque eles sempre vão ganhar.
porque eles têm uma estrutura óssea melhor, o coração é maior, tem mais musculatura, tendões são melhores. Então, é uma covardia o que eles estão fazendo, porque aí sempre o homem biológico vai ganhar a competição. Então, isso acaba sendo uma anulação do esporte feminino, né? Porque aí quem vai ganhar vai ser sempre um homem biológico que se diz mulher, né? É tanto absurdo que a gente vê, irmãos, com essa ideologia de gênero, por exemplo, a linguagem, né? Eles querem obrigar as pessoas a mudarem o idioma do país, né? Então, e isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque a gente pensa conforme a nossa linguagem. Se a nossa linguagem começa a ficar neutra, o nosso pensamento também começa a ter esse direcionamento, não existe feminino ou masculino, só existe um gênero neutro, né? Então, é aquela história, não é nem menino, nem menina, é menine, entende? Que aí menine não é aluno, nem aluna, é alune, tá? Ou terminando em X também. Porque aí eles já vão treinando as pessoas a aceitarem esse gênero neutro, né? Aqui tem uma outra reportagem aqui embaixo, está vendo a setinha aqui? Dizendo que Estado norte-americano proíbe shows de drag queens para crianças. Drag queens são aqueles homens biológicos que se vestem de mulher, que se sentem mulher, que falam que é mulher, e fazem assim uma maquiagem bem pesada, né, para tampar um pouco os traços masculinos, e vão fazer performance de dança, de teatro para as crianças, né, para elas já se acostumarem com a ideia, né, de como é legal ser drag queen, né. Aqui, irmãos, é uma reportagem muito triste, que está ocorrendo no Hospital das Clínicas, aqui da USP, né, de São Paulo. Então, eu vou ler para vocês. A USP divulgou um relatório informando que 280 menores de idade estavam submetidos ao processo de mudança de sexo na unidade, sendo 100 deles crianças de 4 a 12 anos. Irmãos, vocês acham que criança de 4 anos tem maturidade intelectual, emocional, moral, para dizer, olha, eu não sou menina, eu sou um menino. Irmãos, isso é uma agressão à criança. Agressão à criança. Até adulto muda de opinião quanto a isso, imagina uma criança, né? E estão sendo submetidas a tratamentos hormonais, e até alguns a cirurgias, né? Olha lá, o segundo deputado requerente, esse tipo de tratamento só foi autorizado em 2019, e eles estavam fazendo esse tratamento há muitos anos, pelo Conselho Federal de Medicina, mas o hospital estaria fazendo tais procedimentos desde 2010, então, 9 anos antes eles já estavam fazendo, né? E essa regulamentação fala que o tratamento hormonal é só a partir de 16 anos e a cirurgia para mudança de sexo a partir de 18 anos. E a gente não tem notícia que as coisas estão mudando, né? Muito pelo contrário, as coisas estão continuando. Outra coisa interessante, irmãos, eu quis abordar várias facetas dessa história de ideologia de gênero, né? A mulher não é mais chamada de mulher, a mulher é chamada de pessoa com órgão sexual feminino, né? Ou pessoa possuidora de útero. Isso é a definição de mulher. Por que tanta reticências para chamar mulher de mulher? Porque o homem trans também é mulher. Então, vocês imaginam assim, a confusão que dá na cabeça das pessoas, porque vai chamar o homem trans de mulher, mas aí vai chamar mulher do quê? Né? A mulher XX, que tem opção sexual, que eles chamam de cis.
Cis quer dizer que é igual, o genético. A opção sexual é igual ao genético. Porque a opção sexual, quando é contrária à genética, aí é trans. Então, irmãos, o mundo virou de cabeça para baixo. Centro de Educação da Prefeitura de São Paulo exibe show de drag queens, né, para crianças. Então, é aquilo que eu falei, né? Alguns lugares estão proibindo isso, irmãos, isso é agressão contra a criança. Essa pessoa, Madalene Lasco, eu acho que ela é repórter, ela teve que pagar para uma influencer trans chamada Rebeca Gaia, né? Porque ela chamou essa influencer de cara, né? E essa Rebeca Gaia é um homem trans, né? Que se apresenta como uma mulher. Então, vocês veem como existe uma opressão legislativa, judiciária, para que as pessoas vão se acomodando e se acostumando com chamar naturalmente um homem trans de mulher, né? Tanto assim que tem os nomes sociais agora, né? Por exemplo, numa clínica ou num posto de saúde, se é o João Carlos da Silva, que o nome social dele é Jennifer, você tem que chamá-lo para consulta de Jennifer, você não pode chamar com o nome de registro dele, você tem que chamar com o nome social, né? E uma coisa muito importante também que existe, irmãos, pornografia infantil, tá? É um mercado rentável, dá muito dinheiro, e muitas vezes o pedófilo ou a pessoa, ela se finge de criança na internet, mostra fotos dele sem roupa para outra criança também tirar a roupa e se deixar fotografar, né? Então, é uma coisa muito triste isso, né? Aqui, irmãos, está meio desfocado, mas eu acho que dá para ver que nova carteira de identidade vai retirar o campo sexo, tá? E vai ter o nome social também. Mudanças foram realizadas a pedido do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, essa vai ser a nova carteira de identidade, não tem mais sexo, porque a gente vai ser seres queer, né? Seres que mudam o sexo, né? Assim, de manhã é um hétero, de tarde é homoafetivo, de noite está fazendo sexo com árvore, né? Então, essa a ideia deles, né? Que o sexo mude, né? O sexo vai ser líquido. Bom, espiral do silêncio, por quê? Porque a gente não pode falar, que a gente pode ser processado, inclusive aqui, eu tentei só ler basicamente o que saiu na imprensa, tem aqui as referências, né, da onde que eu tirei esses recortes, e aqui a gente vê, Justiça dos Estados Unidos proíbe estudante de usar uma camiseta, né, uma camisa que dizia que só existe 2 gêneros, né? Então, isso foi julgado lá pela corte dos Estados Unidos e o aluno foi proibido de usar essa camiseta, né? Então, você tem que ficar em silêncio para você não ser processado, né? E existe também, irmãos, uma pressão muito grande de todos os meios de comunicação, né, para entrar na cabeça das pessoas essa história de ideologia de gênero. Por exemplo, Harry Potter, assim que fala, né, defende mudança de gênero para crianças, né? Então, o foco deles é criança, né? Como existiu o sacrifício de crianças lá como Locke, agora existe a perversidade das crianças, né? Aqui eu achei interessante esse recorte, irmãos, que saiu lá na revista Oeste, esse homem de 42 anos, isso aconteceu em Peru, no Peru, porque se fosse que no Brasil ele não ia ser detido. Ele foi detido pela Polícia Nacional a ser flagrado no banheiro feminino de uma escola, tá?
Aqui no Brasil, provavelmente, nem iria poder falar nada se uma pessoa que se julga mulher, sendo homem, entrar no banheiro. Não sei como que está isso, depois o pastor Hélio pode até falar, se ele quiser. Tá? Então, pornografia, que eu já falei que é um mercado rentável, né? E crianças que ficam sozinhas no quarto, fechadas com o seu celular, com o seu laptop, sem os pais estarem observando o que está acontecendo, são presas fáceis, né? O Petrus Adhanom, né, ele foi lançado uma cartilha pela OMS desde 2010, que estimula, né, a masturbação de crianças, né? Olha aqui, ó, o Guia Padrões para a Educação Sexual na Europa, da OMS, gerou polêmica nas redes sociais por conter orientações sobre masturbação para crianças de 4 a 6 anos, irmãos. Tá? Eles orientando as crianças a se masturbarem. E isso aí é uma coisa que já está sendo adotada em alguns países. Aqui está dizendo País de Gales, mas Holanda também já adotou isso. Né? Às vezes, crianças em creches já têm esse tipo de abuso. E o PSOL, né, esse partido de cunho progressista, que de progressismo não tem nada, né, cunho de esquerda, né, já foi no STF para promover a ideologia de gênero nas escolas, né. Aqui também está meio destocado, irmãos, mas eu queria só chamar a atenção desse de baixo. Professores afirmam a alunos de até 7 anos que eles podem ter mais de 100 gêneros, né? Então, a gente vê que o foco é criança. Por isso, irmãos, que a doutrinação está sendo tão forte nesse sentido, porque eles querem desagregar a família, eles querem produzir um número enorme de homossexuais, e a gente vai ver por quê. Então, o que existe agora? Aqui eu só pus para ilustrar, irmãos, um homem grávido, tá? Esse homem grávido, logicamente, é uma mulher que é uma mulher trans, né? Que se veste como homem, que fala que é um homem, né? Se comporta como homem, se veste como homem, só que ela provavelmente, ela ou ele, não sei nem como é que fala, é casada com uma pessoa que é trans, vamos dizer assim, trans para homenagear o orgulho LGBT, né? Então, irmãos, eu nem sei como que a gente define isso, a gente só sabe que existe um controle social atualmente muito grande, que fala muito em agenda verde, né? Vocês já devem ter ouvido falar em agenda verde. Agenda verde, irmãos, existe uma preocupação muito maior com o meio ambiente do que com a humanidade, né? Então, eles parece que estão muito preocupados com a superpopulação, né? E aqui eu pus alguns tópicos, irmãos, que a gente tem que chamar a atenção, que são coisas que estão sendo cada dia mais comentadas, né? Por exemplo, essa agenda ESG, né, que fala sobre ambientalismo, social e governança, que olha muito para essa história de superpopulação, de legislação externa da OMS, da ONU, preocupado com essa agenda woke, né? Eu estou atento, né? O woke acordado, estou atento, né? Porque isso tem muito a ver com a agenda cultural, tem a ver muito com o globalismo. Então, isso tudo, irmãos, está ligado. Existe uma liga entre agenda SG, valorização de separar pessoas por raça, separar as pessoas por religião, separar as pessoas por sexo, é uma coisa muito importante que está existindo isso, irmãos, e isso tem
a ver também com promiscuidade sexual, tá? Tanto essas legislações que falam de ideologia de gênero, que não pode proibir, que não pode criticar, tudo isso, irmãos, acaba sendo um estímulo para a promiscuidade sexual. Eu queria chamar a atenção desse livro, irmãos. Esse livro é um livro muito bom, chamado Libido Dominante. Esse livro fala exatamente disso que nós estamos vivendo agora, essa amoralidade, essa libertinagem. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, irmãos, foi um embrião pequenininho de tudo que está acontecendo agora, né? Mas a razão, esse Michael Jones, que é o autor desse livro, esse livro é um livro bem grosso, ele fala o seguinte, que essa liberação sexual que nós estamos vivendo, e que foi vivida também na época do Iluminismo, Revolução Francesa, essa liberação sexual leva a uma anarquia moral, ao caos, à abolição da tradição, do nacionalismo, da moral, à abolição da família, à abolição dos valores cristãos, e isso tudo, irmãos, a conclusão que ele chega, essa liberação sexual acaba abolindo a ordem moral. É estranho isso, irmãos, mas é uma constatação que existe. Quanto mais liberação sexual, mais difícil é você manter a moral. Então, a coisa começa a se degringolar e essa paixão sexual acaba condicionando o indivíduo a aceitar qualquer doutrinação. É muito estranho isso, irmãos, e isso é o que está ocorrendo. Porque o que eles descobriram? Esses governos fortalecidos, né, que eu chamo às vezes de DG, de dominadores globais, eles querem um mundo habitado com pessoas que não têm opção sexual, que não têm família, que não têm doutrina, que não têm moral. Então, irmãos, fica muito mais fácil você dominar esse tipo de sociedade, né, que está nessa condição, nesse caos, né? E reflexões sobre esse livro, né? A sexualização da cultura, o vício na masturbação, a derrubada da moral e a distribuição geral da pornografia significará o caos, tá? E esse caos é um caldo, é uma sopa, é uma condição para existir um controle social. Tá? O controle social ele é fruto dessa sexualização precoce. E isso aí, irmãos, é uma constatação que realmente a gente vê. Pessoas que são estimuladas precocemente, sexualmente, elas são muito mais maleáveis do ponto de vista de doutrinação política, irmãos. Esse livro que eu falei para vocês é um livro, assim, grosso, e realmente você fica pensando como é incrível essa associação. O caos moral, o caos social, o caos psicológico, o caos sexual leva a um indivíduo ser revolucionário, né, progressista, né? Parece que ele se acostumou com tudo, então ele perdeu a ética, né? E essa sexualização precoce, irmãos, principalmente em termos de criança, onde que elas aprendem, né? Televisão, músicas, né? Artistas como a dona Anitta, né? Ensinando as meninas adolescentes todas virarem, desculpa a palavra, piriguetes, se vestirem como piriguetes, né? Se vestirem de uma maneira extremamente sensual. Doutrinação escolar, internet, youtubers formadores de opinião, como o Felipe Neto, irmãos, a gente tem que dar nome aos bois, que às vezes a pessoa tem lá o filho, vem do Felipe Neto, e ela nunca ouviu o que o Felipe Neto está dizendo para o filho dela. E tem vídeos que são extremamente pesados, em termos até sexuais do Felipe Neto.
filhos criados moralmente na escolinha. Então, a mãe nunca parou para ensinar a criança, nunca parou para conversar com a criança, né? Então, quem que conversa com ele? É a tia da escola, do jeito dela e com a doutrina dela, né? E também, irmãos, crianças criadas sem valores religiosos, elas vão ter estímulo sexual precoce, porque a religião acaba sendo um anteparo moral para a criança, né? Eu falei rapidamente do feminismo, né, irmão, mas só separando aqui do jeito mais didático, a primeira onda do feminismo se falava muito em igualdade de direitos, né, e só assim, entre parênteses, o direito do voto da mulher não foi conquistado com o feminismo, e sim por próprios movimentos naturais políticos que existiam, né. A segunda onda do feminismo focou muito em liberdades reprodutivas, que é igual a aborto. Tá? Meu corpo, minhas regras, né, como dizem muito. Então, além disso, elas falavam muito do patriarcado opressor, né? E o aborto, irmãos, que foi falado nessa segunda onda, o aborto, ele é como se é um assassinato de uma criança, só que o assassinato de uma criança pequenininha que você não está vendo, né? É uma coisa muito triste. A criança entregue a Moloque, né? Terceira onda do feminismo, entraram de cheio na ideologia de gênero, que é esse que eu estou falando agora, né? Que o gênero seria uma construção social, que ninguém nasce homem nem mulher, e que o gênero deve ser fluido, né? Falando outras coisas paralelas, irmãos, por exemplo, o feminismo, muitas feministas são lésbicas e são viciadas em drogas. Existe uma associação muito grande nisso, tá? Porque o feminismo, irmãos, a gente teria que estudar profundamente, e é uma coisa assim bem complexa e não dá para falar rapidamente aqui. Mas a mulher cristã jamais pode ser feminista, porque o feminismo está carregado de doutrinações anticristãs. Tá? Então, vamos aqui. Então, um abismo chama outro abismo, né? Isso está em Salmo 42:7. Vamos ver aqui os abismos. O presidente do STF pautará julgamento sobre descriminalização do porte de droga para uso pessoal. Isso aí, irmãos, praticamente já existe aqui no Brasil, tá? Dificilmente uma pessoa vai ser presa, vai ter algum julgamento, praticamente isso já existe. Mas o que eles querem é deixar mais claro, né, essa situação. E aí a gente pensa, por que eles querem liberar a droga, né? Por que existe um estímulo tão grande ao aborto? Por que existe um estímulo tão grande ao homossexualismo, né? E tudo isso, irmãos, tem a ver com a cultura da morte, que é outra coisa assim que dá um estudo, que eu já fiz um estudo só sobre isso, tá? Então, o que eles se preocupam muito? Que eles acham que tem muita gente, e as pessoas gastam os recursos minerais, gastam os recursos naturais, gastam água, poluem muito o universo, e o planeta Gaia, a Terra, né, que ele chama de planeta Gaia, não está clamando por uma diminuição da população mundial. Então, como é que você faz para diminuir a população mundial? Né? Eles falam que o homem produz muita poluição, muito carbono, com aborto, com eutanásia, com suicídio, com homossexualidade / ideologia de gênero, porque imaginem, se metade da população for homossexual junto com outro homossexual, eles não vão gerar filhos. Imagina esses dois homens criando família, seriam 2 famílias a mais, cada um tendo 2 filhos, esses 2 homens iriam gerar 4 crianças. E eles 2 juntos não geram criança nenhuma, né? Então, por isso que eles investem tanto nisso, irmãos, por causa da depopulação, da diminuição da população que eles querem. Também guerras, violência urbana,
liberação de drogas, irmãos. Vocês veem pessoas naquela Cracolândia, são verdadeiros zumbis, magros, doentes, caquéticos, morrem porque o traficante mata, morrem porque tem uma pneumonia, uma cirrose, sabe? É uma vida muito desgraçada desse pessoal, e eles estão escravos, né? Escravos da droga. O que mais que existe na cultura da morte? O estímulo da automutilação dos adolescentes, irmãos, é um preparo para estimular o suicídio depois. Crise na saúde pública, que eu pus entre aspas, tá, irmãos? Tanto pelas doenças, como às vezes pelos tratamentos, né, ou prevenções, vamos dizer assim. Alimentos, irmãos, a indústria alimentícia está totalmente voltada para, muitas vezes, produzir alimentos açucarados, cheio de conservantes, e isso acaba atrapalhando muito a saúde das pessoas. E muitas pessoas que são obesas, não que a obesidade seja certo ou errado, não é esse juízo de valor, mas tem muitos médicos que estão sendo processados porque ele falou para a pessoa, olha, você está acima do peso, tem que emagrecer, isso aí não vai te fazer bem, e as pessoas se sentirem ultrajadas, né, sentirem humilhadas porque foram chamadas de gordas e processando as pessoas, porque foram chamadas de obesas ou de gordas. E então eles querem que as pessoas não tenham saúde, porque isso acaba atrapalhando a saúde das pessoas, né? E isso aconteceu também no começo com os homossexuais, né? A homofobia, você não pode falar criticar a opção sexual de ninguém, né? Então, é uma coisa que leva à cultura da morte. Já estou terminando, tá, irmãos? 10 minutinhos no máximo. Então, esses DGs que eu coloquei aqui, irmãos, muita gente está chamando, são os dominadores globais que você não sabe exatamente quem é. Porque mesmo o Jorge Soros, o Macron, o Justin Trudeau, do Canadá, o Joe Biden, dos Estados Unidos, eles não têm poder nenhum, eles são só fantoches desses dominadores globais. Então, quais são as razões deles, desses dominadores globais, para eles quererem que muita gente morra? Né? Eles falam que o homem gera muita poluição, polui a natureza e a terra clama, né, por uma depopulação, né? Então, para existir essa depopulação, existe a necessidade desse domínio social, né? Vocês veem que pelo domínio social, por exemplo, pela ideologia de gênero, eles, ou pela liberalização sexual, ou pela pedofilia, pelo abuso sexual, você consegue iniciar, introduzir a criança ao mundo de caos psicológico, onde ela vai ser facilmente manipulada, doutrinada, né? E isso também foi visto, irmãos, através desse cara, Marquês de Sade na Revolução Francesa. Eles também descobriram isso lá. E lá também houve essa licenciosidade sexual. Só, irmãos, falando desse livro também, que até eu fiz, eu não sei se vocês lembram, eu fiz três domingos, 3 estudos desse livro, porque esse livro fala também da religião mundial, tá? Porque tudo, irmãos, está seguindo politicamente, esse controle social está seguindo para regimes totalitários, né? As pessoas estão sendo manipuladas pela imprensa, manipuladas pela mídia, e se acostumando com coisas pecaminosas, né? Se acostumando devagar na televisão, nas novelas, nos filmes, estão se acostumando com o pecado.
E isso vai se estabelecendo uma igreja fraca, uma igreja sem base, e esse livro fala muito sobre a religião mundial, tá? Porque se a pessoa não tem base religiosa, ela vai aceitar qualquer religião, ela vai aceitar qualquer líder, mesmo o anticristo, e vai adorar o anticristo, porque ela não tem base cristã. Porque quem tem base cristã vai resistir ao anticristo. E essa resistência ao anticristo pode até, muitas vezes, custar a vida da pessoa. Né? E se a pessoa não tem base cristã, ela pula para o outro lado fácil. Né? Então, essa governança mundial, né, envolve muito valores, destruição de valores morais, religiosos, valores familiares, valores nacionalistas. Isso tudo, irmãos, fazem parte de correntes políticas de esquerda. A esquerda não gosta de família, não gosta de igreja, não gosta de cristianismo, não gosta de culturas nacionalistas. Tem que ser o cidadão do mundo, entende? De preferência, meninas, né, que você não sabe o sexo, sem ética, sem moral, sem religião, sem família. Olha como essa pessoa vai ser facilmente manipulável, irmãos. Tá? Vai virar uns bonequinhos, uns fantoches. Por isso que eles querem destruir a religião cristã, irmãos. Por isso, porque é uma coisa muito importante para eles resistirem ao cristianismo e destruírem a igreja, porque a igreja é um baluarte contra todo esse progressismo de destruição de valores morais, destruição de família, destruição de ética. A igreja é um ponto muito importante. E o que eles querem? Eles querem aquela religião que fala do amor universal, que o amor está na abelhinha, o amor está na florzinha, o amor está no copo d'água, o amor está em tudo. Então, Deus é tudo e está em tudo. Se Deus está em tudo, então Deus não é nada, né? E aquela história, não, olha, essa religião é tão boa, eles fazem obras tão boas, então todos os caminhos levam a Deus, porque eles têm tanto amor, e Deus é amor. Então, irmãos, é muito engano que tem aí. Tem igrejas cristãs, irmãos, que estão sendo dirigidas por pastores trans. Não sabe nem se o cara é homem ou mulher. Pastores trans. Então, irmãos, é uma situação muito difícil, tá? Isso aqui é outro livro que eu indico para vocês, que é um ótimo livro, além daqueles dois que eu indiquei, que é o Libido Dominante e Falso Aurora. Esse livro também tem todas as saídas, né, irmãos? Porque a gente sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente sabe que nós estamos aqui, como diz aqui em João 16, 33, nós estamos num mundo cheio de aflições, irmãos, cheinho de aflições. Mas a Bíblia fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, irmãos. Se Jesus venceu o mundo, ele nos deu caminhos para vencer. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, assim, só para resumir em 1 minuto, existe um número enorme de crianças, principalmente, sendo abusadas sexualmente. Existe um número maior ainda, milhões de crianças sendo doutrinadas para aceitarem o pecado, a ideologia de gênero, aceitarem doutrinas contrárias ao nosso evangelho, crianças que estão sendo doutrinadas a aceitarem a desagregação familiar, e muitos pais contribuindo para isso também. A nossa legislação, irmãos, infelizmente, os jovens que foram doutrinados nas faculdades, nos colégios e nas faculdades por professores de esquerda, esses jovens agora estão
no judiciário, estão fazendo leis, estão na política, estão no Ministério Público. Então, a igreja agora vai ter que ter uma postura mais, vamos dizer assim, cuidadosa, mas, ao mesmo tempo, mais firme em termos de palavra, porque muitos podem ser criminalizados, irmãos. Tá? Não vou dizer, sabe como você faz para... que eu acho, irmãos, que você tem que fazer, você conhece um homossexual, não aponte o pecado dele. Fala, não, olha, você está em pecado, olha que na Bíblia está dizendo que nem os devassos, nem os impuros, nem os sodomitas vão herdar o reino de Deus. Não é assim, irmãos. Você quer converter um homossexual? Mostra Jesus para ele. Mostra o amor de Jesus para ele, que o amor de Jesus constrange. Então, nós não somos contra homossexuais. Nós amamos os homossexuais. Nós queremos que os homossexuais sejam salvos, porque Jesus morreu por eles também. Aqui a questão não é ser contra a pessoa, é ser contra uma ideologia. Eu não sei se vocês conseguem saber a diferença, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós não queremos atacar nenhum homossexual. Eles são pessoas dignas do amor de Jesus. O que nós queremos é mostrar o amor de Jesus para todas as pessoas, inclusive para os homossexuais. Mostrar o amor de Jesus e mostrar que Jesus morreu por ele também. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas estão vivendo em ansiedade, né? Como é que a pessoa pode ter paz de espírito vivendo em pecado, né? Mas a gente, para converter uma pessoa dessa, você não pode chegar e já julgando a pessoa. Quem vai julgar é Jesus. O que a gente tem que mostrar é o amor de Jesus para ela, né, irmãos? Então, e outra coisa importante, irmãos, que eu quis dizer, essa licenciosidade sexual, ela vai levar a um amoldamento da sociedade para que a sociedade aceite ser doutrinada para o movimento social que os dominadores globais direcionarem. Tá bom, irmãos? Essa é a palavra. Eu vou fazer uma pequena oração para os irmãos e que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, pelas crianças, Pai. Clamo, Senhor, pelas crianças que agora, Senhor, estão sendo submetidas, Pai, à violência, à doutrinação, Senhor, a toda sorte, Pai, de pecado, Senhor. Que Tu possas ter misericórdia dessas almas ainda inocentes, Pai. Abençoe as crianças, Senhor Deus, as crianças que conhecemos, as crianças do Brasil, Senhor, as crianças que vivem nesse mundo, Pai, tem misericórdia, Senhor Deus. Interfere, Senhor, com Teu amor, que as crianças que estão indo nas igrejas, Senhor, possam enxergar Jesus, possam ter experiências firmes com Jesus, para que possam resistir a tanto lixo que ela vai receber durante a vida dela, Pai. Senhor, nós nunca teremos a postura de derrotados, porque Tu já venceste o maligno, Pai. Sabemos que a luta é difícil, Senhor, mas nós estamos do Teu lado em esperança, Senhor, em esperança de todos os dias temos esperança em Ti, Pai. Abençoe a vida das pessoas que forem ouvir essa palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.